Olá, agentes culturais democráticos. Eu sou Lorivânia Soares. Nesta primeira unidade, veremos como a participação social tem sido um instrumento na luta pela construção de uma sociedade mais justa e inclusiva ao longo da história, abordando os avanços e desafios que se apresentam na atual conjuntura brasileira, após sucessivas crises sociais, políticas e econômicas. As mobilizações populares no Brasil foram processos estruturantes na constituição do nosso país, como as lutas contra a escravidão, por direitos e igualdade racial. Reivindicar essa memória histórica é desmistificar uma narrativa de passividade e reconhecer que as populações subalternizadas sempre tiveram um papel ativo na busca dos seus direitos. Podemos citar a cabanagem, a maior revolta social da história brasileira, protagonizada por indígenas na região do antigo Grão-Pará, que abrange os atuais estados de Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Na vigência da escravidão, ou depois também, não faltam personagens femininas silenciadas na historiografia oficial, como Dandara, Aqualtune e Acotirene, que viveram no Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Maria Filipa, na independência do Brasil, na Bahia. Enfim, temos também exemplos de levantes como a Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, e na Guerra do Contestado, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, dentre outras. A história política do país é repleta de exemplos de manifestações que demonstram a capacidade do povo brasileiro de se organizar e lutar por seus direitos, como os movimentos pela reforma agrária, pela casa própria, pela redução da tarifa dos transportes públicos, dentre outros. Com o advento da ditadura militar, passa-se a viver um Brasil onde predomina um cotidiano de violência, que impede todo e qualquer tipo de mobilização política da sociedade. Um período marcado por uma modernização conservadora que beneficiava as classes médias e altas em detrimento das camadas mais pobres da população, o que acentuou enormemente a desigualdade social. Mesmo diante de duras repressões, as lutas por maior participação popular na esfera pública cresceram no bojo da resistência contra a ditadura militar. A partir dos anos 70 e ao longo dos anos 80, novos movimentos populares e segmentos da classe média se organizaram. Nesse período, reivindicavam-se espaços de participação em que a sociedade civil organizada pudesse canalizar suas demandas e influir nos processos decisórios de políticas públicas. Essas reivindicações visavam encontrar soluções para questões como saneamento, urbanização, saúde e habitação. Com a construção da nova Constituição Federal em 1988, a Constituição Cidadã, o país incorporou importantes reivindicações que já vinham sendo gestadas pelas forças sociais e incorporadas através de um intenso processo de mobilização dentro e fora do Congresso. Foram registradas inúmeras manifestações, audiências públicas, debates, encontros e a recepção de 122 emendas que reuniram 12 milhões de assinaturas. A Constituição simbolizou uma nova era de protagonismo e deu as bases para a criação de uma arquitetura de participação social no país, com a institucionalização de espaços como conselhos gestores, conferências, consultas e audiências públicas, orçamento participativo, dentre outros. Desse modo, configurou um avanço significativo para a democracia brasileira. Adotado originalmente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir de 1989, o modelo de OP se espalhou pelo mundo. Estima-se que haja quase 12 mil programas em 71 países, de acordo com o Atlas Mundial de Orçamentos Participativos. Em 2016, o Brasil possuía 436 iniciativas locais de OP. Durante os governos Lula e Dilma, a quantidade de conferências e a inclusão de diversos segmentos sociais ampliaram o escopo da participação, apesar das resistências e desafios impostos por setores conservadores. Muitas agendas positivas foram construídas de forma horizontal e legislações avançaram para garantir mais dignidade ao povo. Os retrocessos que se aprofundaram após o golpe de 2016 e a ascensão da extrema-direita, como a extinção de conselhos e a redução de conferências, comprometeram significativamente os espaços de participação social. Contudo, com o retorno de Lula à presidência em 2023, a revalorização da participação social
e a criação de novos mecanismos representam uma tentativa de reconstruir e fortalecer a democracia participativa no Brasil. Nos últimos anos, a ascensão do neoliberalismo e da extrema-direita, junto às crises políticas, sociais e econômicas, transformou profundamente a percepção e prática da participação democrática. Esse cenário global e nacional evidenciou uma crise de confiança nas instituições democráticas, polarização política, aumento da violência e práticas discriminatórias. Reconstruir a confiança nas instituições democráticas e promover a participação ativa de todos os cidadãos são passos essenciais para enfrentar a crise atual e construir um futuro mais justo e democrático. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.